TV Artilheiro. Com o Paulinho Kobayashi. Microfone da Rádio Assunção, 4-0. Como fazer para refazer esse Ferroviário que tomou 11 gols nos últimos 3 jogos? Bom, primeiro nós temos que trabalhar, né? Ter a humildade de entender que precisa mudar. Nós não podemos achar que está tudo bem, que está tudo certo. O que passou, passou. Agora daqui para frente a gente tem que mudar o quadro. Tem que mudar muitas coisas que a gente acha que, não, estava tudo bem, que dá para consertar, tem a maneira certa de consertar. E a gente não pode hoje achar que a gente vai agir com o coração, a gente tem que agir sim com a razão daquilo que precisa fazer para mudar. E o que fazer de forma urgente para mudar, para o Ferroviário sair dessa zona maldita? Bom, primeiro a atitude e a consciência de cada um, se autoavaliar e entender que nesses últimos jogos não foi bom. Então, se a gente ficar aí tampando o sol com a peneira, a gente vai estar se enganando. Então, primeiro, vamos assumir as nossas culpas, lógico. Eu me coloco na frente, não é porque eu cheguei agora que eu vou deixar de assumir a minha culpa, mas a gente vai ter que tomar atitude, a gente vai ter que mudar. E é uma coisa que eu vou conversar com a diretoria, porque senão não adianta eu estar aqui só para dar sequência num trabalho e vendo que eu estou cavando o poço para mim mesmo. Então, se é para fazer isso, para mim não faz sentido. Eu preciso mudar realmente, eu preciso fazer a diferença e deixar o Ferroviário aonde eu deixei quando eu saí o ano passado. Eu deixei na Série C. Então esse ano, no mínimo, eu tenho que fazer a mesma coisa. Kobayashi, Fernanda Alves, o que faltou nesse jogo do planejamento que você teve durante esses últimos dias? Principalmente assim, a gente sentiu que o time sentiu muito o primeiro gol. O que é que você enxergou que faltou para que tivesse um resultado melhor? Bom, primeiro acho que foi a concentração depois que tomou o gol, né? Nós tomamos o gol, praticamente nós tivemos uma atitude que eles aproveitaram, porém a nossa equipe acho que trouxe à memória a última derrota e acabou baixando a guarda. E quando começou a acordar, tomou o outro gol. Então isso daí eu acho que dificultou bastante e a gente tem que trabalhar isso, o psicológico desses jogadores, para que eles não possam se abalar quando tomar o gol. Muito pelo contrário, tem que ativar a vontade de querer mudar, de querer reverter a situação e não aceitar quando toma o gol e baixar a guarda. Pensando já no jogo da próxima semana, a gente sabe que é um jogo em casa, mesmo como visitante. Como é que já fica essa preparação também, tendo em vista o resultado que, como você falou muito bem, mexe com o psicológico, mas como passar por cima disso e já focar na partida já da próxima rodada? Bom, é aquilo que eu falei, a gente tem que trabalhar bastante, ter humildade, entender que a gente não conseguiu nada. O ABC também perdeu em casa e veio aqui e ganhou da gente. Então nós temos que ter essa concentração, esse foco, entender que a gente precisa reverter essa situação desses últimos jogos e entender que nós não estamos na Série C hoje, nós estamos na Série D. Então se nós temos que fazer com que isso mude, com atitude, com trabalho, com treino, e tentar trazer algumas peças aí para nos ajudar, para somar com a gente e mudar esse foco aí, talvez de ficar abalado, abatido com os últimos resultados. Paulinho, até parece que passou aquela enchente do Rio Grande do Sul aqui no Ferroviário, 5-4-9 com 2 do Aparecidense, 11 gols. Você deixou a casa arrumada, encontra a casa bagunçada. Eu sei que você tem pouco tempo para trabalhar, terça-feira já tem jogo de novo. Aí eu volto a fazer a pergunta, o que preocupa são o número de gols, são 11 gols em 3 jogos, Paulinho. Trabalho, né? Nós não podemos deixar de trabalhar, nós temos que tentar consertar, temos que tomar menos gols e tentar fazer os gols. Não é só tomar os gols, nós também não estamos fazendo. Então tem que ter essa consciência que a gente precisa fazer os gols. Se eu tivesse tomado 11 gols e feito 12, eu estava no lucro. Então essa aqui é a questão, que a gente também não está conseguindo fazer os gols. Então vamos assumir todas as nossas responsabilidades, não só na linha defensiva, mas também a criação e também a finalização que nós precisamos fazer os gols. Trabalhei essa semana muito finalização, mas nós não conseguimos concluir em gol. Então o trabalho está sendo feito, a gente precisa mudar agora a maneira de trabalhar para que esse foco volte a ser as vitórias e tirar o Ferroviário dessa situação.
Muitos torcedores do Ferroviário nos bastidores ficaram chateados contigo, além da tua saída, foi um treinador campeão, mas você levou 8-9 lá para o capital de Brasília e conseguiu dar calendário, vida a um time que praticamente não existia no futebol candango. Foi vice-campeão, mas ganhou Copa Verde, ganhou vaga na 4ª divisão, ou seja, o objetivo foi alcançado, que era calendário. Você levou jogadores e pergunto, vem alguém do pessoal que você levou? Não. E esse Romarinho, quem é esse? O Romarinho é um deles que eu levei, né? Trabalhou comigo no América, trabalhou comigo no Moto. É um jogador também que eu já trabalhei com ele várias vezes, então eu sei da qualidade, da capacidade, mas também ele não é um herói, né? Ele não é o salvador da pátria. Então nós precisamos trazer mais jogadores e o fato de eu ter ido para o capital, eu acho que isso daí faz parte do processo profissional, né? Assim como outros treinadores que tiveram aqui saíram porque não conseguiram o resultado que o clube achou, mandou embora, assim como seria a minha situação se eu tivesse aqui continuado e não tivesse conquistado, teria ido embora também. Então nós não podemos trazer agora o que foi feito no passado. Talvez o projeto que eu alcancei lá foi uma das coisas que lá eu tive algum respaldo, que realmente eu tinha saído daqui um pouco chateado de algumas coisas, não trouxe à tona justamente porque eu acho que não faz sentido agora. Mas espero que eu consiga dar a volta por cima e fazer com que o Ferroviário continue pelo menos na Série C. Depois, se tiver que pensar lá em cima, é outra coisa. Mas o meu foco agora é igual, eu não tinha acertado nada antes de terminar a Série D o ano passado. Mesma coisa agora. Eu preciso terminar aqui o meu objetivo, que é manter no mínimo aí o Ferroviário na Série C. Meu papel é repórter, meu papel é perguntar. A partir do momento que você deixa essa interrogação no ar, duas coisas te deixaram chateadas no Ferroviário. É claro que eu vou perguntar, você pode até não responder. O que é que te deixou chateado e o que é que contribuiu para que isso efetivasse a tua saída do clube? Não, duas coisas não, foi uma coisa só, mas... O que foi? Não, isso daí é uma coisa que... Mais ou menos. A gente está tentando aí... eu mesmo vim com o desarmado, vim aqui sem pensar nisso. Quem sabe um dia eu falo. Mágoa com alguém? Não, mas assim, deixa pra lá, isso daí é uma coisa que não vem à tona. Mas assim, eu vim aqui de braços abertos para abraçar o Ferroviário, o torcedor também. O torcedor me apoiou bastante quando eu saí daqui. Como eu falei que eu ia voltar para casa, porque aqui eu me sinto em casa, aqui eu me sinto à vontade, independente do que tenha acontecido internamente. Porém, eu venho pensando no Ferroviário, pensando no torcedor e tentando ajudar os jogadores, independente daquilo que tenha acontecido ou não. A gente pensa só no Ferroviário, a gente pensa só no torcedor que tem nos ajudado, tem apoiado. Peço que acreditem ainda, o torcedor, acreditem no trabalho, porque a gente vai reverter isso, cara. Não vai ficar desse jeito não, as coisas vão mudar e eu vim aqui pensando dessa maneira e o mesmo foco que eu tive quando eu consegui o acesso e quando eu consegui o título, eu estou aqui para buscar essa reviravolta de tudo que está acontecendo. Paulinho, mas vem contratação ou não para depois, para o restante da temporada? Tem que vir, tem que vir. Aí eu preciso do respaldo da diretoria, eu preciso vou conversar com eles para que eles possam também entender que o momento agora é de reformulação, de contratação. Se a gente ficar pensando do lado financeiro, não, mas o clube tem que economizar, não pode gastar, então é pior gastar para subir o ano que vem do que agora fazer um investimento para manter na Série C. Dois jogadores que estavam contigo foram embora, Tarcísio e César Sampaio. Se você estivesse aqui, esses dois teriam ido embora ou não? Bom, aí já é uma outra questão, né? Isso daí é uma questão de pensamentos, de opiniões e modelo de jogo. Eu não quero entrar nesse mérito. Mas foram jogadores úteis no teu esquema no passado. Sim, os dois foram úteis, principalmente o César Sampaio, que sempre foi brigador, sempre lutou, guerreiro, ele se entregava dentro de campo, mas cada um tem um jeito de jogar, né? Cada um tem uma maneira e a gente não está aqui para ficar julgando o modelo de ninguém, e sim o que a gente precisa daqui para frente para tentar aí ajudar o Ferroviário a se manter na Série C. Qual a mensagem que você deixa hoje para o torcedor? Você já começou a falar aí sobre o torcedor confiar no seu trabalho, mas qual a mensagem principal diante do resultado de hoje para o torcedor do Ferroviário se sentir ainda mais com esperança em relação ao clube na temporada? Você foi muito feliz na última palavra que você falou, esperança. Então, pode esperar e acreditar que eu vou me entregar
para manter esse time aqui no mínimo na Série C. Então tenha esperança, ajude, apoie. Tem o direito de cobrar, lógico, mas com sabedoria. Cobrança não é agressão. E sim aqui, quando estiver no estádio, incentivar. Quando viu que não tem jeito, aí sim pode cobrar, pode falar. Eu acho que tem o direito, não estou aqui para ficar julgando a cobrança do torcedor. Porém, o apoio faz com que a gente consiga reverter. Então, primeiro apoio para a gente tentar reverter essa situação. Isso daí aconteceu ano passado. Eu lembro que no primeiro amistoso que eu fiz, lá no Iozinho Cabral, quando o juiz apitou, já recebemos vaias, porque o time tinha caído um ano antes, não tinha nem soltado praticamente a bola do meio campo, já recebemos vaias. Com 10 minutos tinha vaiado, depois com 20, 25 minutos, quando estava 2-0, já começaram a acreditar. Assim foi na Copa do Nordeste, quando nós tivemos a pré-Copa do Nordeste, chegaram aqui, tinham umas 300, 400 pessoas, depois que nós classificamos e ganhamos do Ceará, já tinha mais 2.000 pessoas. Então assim, é desse jeito que a gente vai reverter tudo isso, sabendo que vai ter essa cobrança, às vezes alguns torcedores não acreditam, não vêm ao estádio, e eu acho que está fazendo um papel inverso. Tem que vir sim, tem que ajudar, tem que apoiar, porque quando você tem um apoio, você se sente em casa. Então é dessa maneira que eu peço que o torcedor venha novamente, nos apoie, acredite, porque nós vamos reverter essa situação. Agora o que preocupa, Paulinho, porque essa Série C é diferente da B e da A. A B, o Ceará empatou hoje lá em Ponta Grossa, tem a volta. Ou seja, o técnico pode dar uma ajeitada no time, porque quarta-feira tem Copa do Brasil contra o CRB. Bom, empatei aqui, posso ganhar na volta. Série C não tem volta. O que chateou mais o torcedor, conversando com os torcedores, não foi a derrota em si, sim a goleada de novo. São 2 goleadas seguidas e Ferroviário não pode tomar goleada para ser ninguém, sem querer desrespeitar o ABC. Mas o time do ABC não é esse quadrante todo, não. É verdade, eu concordo com o torcedor, não posso discordar do momento que você toma 4 gols, não desmerecendo o ABC, mas a fase do ABC também não é tão boa. E conseguiu fazer os 4 gols, lógico que não foi uma construção que eles fizeram, envolveram tanto a nossa equipe. Eu acho que o que nós temos que corrigir são justamente essas situações, para que a gente esteja um pouquinho mais alerta de tudo que acontece dentro de campo, para a gente não errar, para a gente não dar oportunidade para o adversário, e quando tiver a chance também aproveitar. Não é só fazer o julgamento dos gols que nós tomamos, mas também entender que quando nós tivermos a oportunidade a gente tem que fazer o gol. Uma pergunta que não tem nada a ver com o jogo de hoje. Não sei se você já viu, acho que começou isso na Inglaterra. Hoje eu não vi o Ferroviário fazendo isso. Aquela saída de bola, goleiro plantado no meio, 2 laterais abertos, aí começa a saída de bola. Um toca para o lado, outro toca para o outro e vem o time contrário para cima. Eu particularmente não gosto. Eu sou da época que o zagueiro batia o tirão de meta dali, o goleiro dava uma bolada para frente, ou com as mãos ou com os pés. O que é que você pensa desse tipo de saída de bola que hoje o teu time não praticou? Bom, acho que começa já pela segurança de conseguir construir, a insegurança de não conseguir essa construção. Então tem que ter a consciência que tem que ser o mais simples possível, pelo momento que nós vivemos. A Ferroviária, se eu não me engano, fez o gol nesse último jogo, numa construção errada. Isso. E acabou roubando a bola ali no último terço, deu o passe e acabou tomando o gol. Então assim, eu entendo que quando você está num momento desse, não adianta você querer construir ali atrás. Tem que ser simples, lógico, você tem que tentar envolver o adversário, porém com a consciência que a gente primeiro defende, depois você joga. Quando você está um pouco mais seguro de tudo que você está fazendo, você começa a trabalhar essa construção, mas a princípio nosso time dificilmente vai fazer. Só uma pergunta que é uma curiosidade minha. Quando o presidente fez um convite, você estava dormindo em casa, o Ferroviário tinha tomado uma tacada lá do São Bernardo, eu estava em São Paulo, de olho, acompanhando tudo. Você sonhava um dia em voltar para o Ferroviário de novo, não? Não, sonhar, eu me despedi falando que um dia eu ia voltar, não sabia quando, né? Eu não sabia se era agora, né? Eu não estava preparado para receber esse convite, mesmo porque eu estava em casa e estava... Você foi dormir sabendo que o Copertino tinha dançado, não? Não soube, eu fiquei sabendo depois no outro dia, e mesmo porque eu não viria se ele estivesse trabalhando, não aceitaria de forma alguma, porque eu já saí dessa forma. Quando eu saí, assumir um compromisso com outro técnico e eu trabalhando. E se eu não queria uma coisa para mim, eu não posso querer para o outro. Então, a primeira coisa que eu perguntei se ainda estava trabalhando, porque eu jamais aceitaria qualquer convite, não é do Ferroviário, mas para qualquer clube, eu não vou, pensando dessa forma que o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então,
pode ter certeza que eu só vi para cá, aceitei o convite porque já não tinha mais o treinador. Kobayashi, o próximo adversário é o Floresta, equipe que já é conhecida do futebol daqui do Cearense. Como é que você vai pensar nessa expectativa para estudar a equipe, visando a competição também, tendo em vista que o Floresta também está numa situação difícil na competição? Nós vamos estudar o Floresta, mas antes de estudar o Floresta eu preciso consertar a minha casa, né? Então assim, meu telhado tá sem a telha, né? Tá aberto o meu telhado. Então não adianta eu querer olhar o telhado do vizinho, sendo que eu preciso consertar o meu. Então primeiro eu vou consertar o meu telhado, eu vou ver o que eu preciso para poder fechar essa casa, para não chover dentro, e de olho, lógico, no adversário. Mas temos que ter essa consciência, precisamos da diretoria, do respaldo da diretoria, para tentar fechar esse telhado. Ninguém consegue fechar o telhado sem comprar as telhas. Então a gente precisa ir atrás dessas telhas para poder fechar essa casa, e aí sim a gente, quando tiver tudo direitinho, a gente vai pintar, a gente vai fazer uma coisa bonita para permanecer na Série C. Valeu. Obrigado, técnico Paulinho Kobayashi. TV Artilheiro.